Amém? Josué capítulo 1, a partir do versículo 1. Josué capítulo 1, versículo 1 até o 9. Diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-la tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazeres segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Irmãos, em 2004, 2003 mais ou menos, eu ganhei um livro do Sproul, que tinha como título Como Viver e Agradar a Deus. Um dos melhores livros que eu já li, né? E do meu escritor preferido, Sproul, saudoso Sproul, que faleceu em 2017. E esse livro tratava sobre a questão de como nós devemos viver nesse mundo e agradar a Deus. Como deve ser a vida do cristão aqui nesse mundo, os desafios que ela tem. Porque, irmãos, o maior desafio que todos nós enfrentamos nesse mundo é viver como cristãos. As dificuldades são muitas para vivermos de acordo com aquilo que a Bíblia nos diz que devemos viver, que devemos manter um padrão de vida cristão. Primeiro, nós temos lá fora um mundo ao nosso redor, que é um mundo hostil, mergulhado na incredulidade, mergulhado no materialismo, que faz oposição a nós, que é nosso inimigo. No mundo, vivemos num mundo em que valores e padrões morais são contrários aos nossos, que Deus nos deu, os padrões cristãos que devemos ter para viver. O mundo tem uma cosmovisão diferente, uma realidade diferente da que nós temos, que as duas se chocam, batem frontalmente. A Bíblia também nos diz que a nossa luta, ela não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade deste mundo. Então, irmãos, nós estamos cercados de anjos decaídos, anjos, demônios que nos atacam, que tentam nos fazer tropeçar, que procuram fazer com que nós desviamos da vontade de Deus.
Fora isso, há a nossa própria natureza, a nossa própria vontade, a nossa própria fraqueza, né? E de fato todos nós somos pecadores. Nós sentimos medo, nós sentimos desânimo, nós sentimos muitas vezes a desesperança bater em nossa porta, chegar ao nosso coração. Nós sentimos as aflições que às vezes a vida nos impõe. Estas coisas, irmãos, todas nos acometem, de maneira que, como eu falei no começo, o nosso maior desafio é viver como cristão, é viver a vida cristã nesse mundo, e em todas as áreas da nossa vida, esse é o nosso desafio. Em todos os lugares que nós tivermos, esse é o nosso desafio. Sermos cristão, vivemos como cristão, sermos sal e sermos luz, testemunhar a Jesus Cristo, pois ele disse: sede minhas testemunhas. E para isso, irmãos, nós precisamos constantemente da graça e do favor de Deus, porque sem Deus nós não conseguiremos, sem Deus nós não podemos ir além. Deus, ele já nos regenerou, já nos perdoou, Deus nos deu o Espírito Santo, nos selou com o Santo Espírito da promessa, ele nos aceitou, nos recebeu como seus filhos, mas nós precisamos estarmos diante dessa realidade, de que nós precisamos viver, lutar a cada dia para viver a vida cristã como cristão, e nós precisamos a cada dia até nos questionar: o que significa ser cristão? Quais os princípios que guiarão a nossa vida e que devem guiar o nosso viver nesse mundo hostil, nesse mundo de pecado? Como nos orientar no mundo em que não há diferença, no mundo em que para eles lá tudo é relativo, mas para nós não? Como nós viver, irmãos, convivendo com a natureza que é a nossa natureza pecaminosa, que está dentro de nós, a natureza humana, que não liga para o fato de termos fé ou não. E a Bíblia, irmãos, foi nos dada, dentre tantas outras coisas, que ela nos ajuda a nos ajudar, a nos aconselhar. Ela foi nos dada como manual nessa jornada, porque a vida cristã, ela é uma jornada, desde a conversão até a nossa partida nesse mundo, ou a vinda de Cristo, é uma jornada. Nós caminhamos uma jornada, o apóstolo Paulo denomina como corrida cristã. E o livro de Josué, irmãos, esse livro que está diante de nós, aqui nós temos, uma revelação de Deus, e o livro é a revelação de Deus, nos ensina, nos ajuda nessa caminhada, a procurar, colocar em prática princípios que vão nos ajudar na nossa caminhada e na nossa jornada. A Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil, e o livro de Josué está inserido nessa palavra que é útil, que é inspirada por Deus. Esse livro, irmãos, ele trata de como Deus, ele cumpriu as promessas que fez a Abraão, que lhe daria, a sua descendência uma terra, daria à sua descendência um descanso. Então, lá atrás, quando a gente lê o livro de Gênesis, capítulo 12, capítulo 15, capítulo 17, a gente vê Deus fazendo essa promessa a Abraão, de que faria dele uma grande nação, de que sua nação herdaria uma terra boa, uma terra que daria descanso para o seu povo. E o livro de Josué fala de como Deus conduziu o exército de Israel a entrar nessa terra. Aqui está se cumprindo a promessa que Deus havia feito para Abraão.
O livro de Josué é o início do cumprimento dessa promessa que foi feita lá atrás, na terra, o povo recebendo a herança, a terra que Deus prometeu. E como os israelitas, irmãos, sob a direção de Josué, eles conquistaram a terra, está narrado aqui, tomando aquela terra de 7 povos que habitavam ali, povos mais poderosos, povos militarmente superior ao povo de Israel, que estava vindo de um deserto, não tinha armas, não tinha treinamentos, mas que estavam ali agora para receber como herança aquela terra. Esse é o alvo do livro, é mostrar a conquista da terra. Sempre foi um livro muito citado no Novo Testamento. Estevão, o primeiro mártir, ele na sua pregação, no capítulo 7 do livro de Atos, ele vai citar, ele menciona a conquista da terra por meio de Josué, como sendo um ato salvador de Deus. A carta aos Hebreus também cita esses episódios, e ela mostra Josué como um tipo de Cristo, de que conquistou, liderou o povo na conquista da terra prometida. Ela, ali na carta aos Hebreus, narra a figura da vida eterna, como a entrada que o povo fez ali na terra prometida. E ela narra também, fala, como sendo um tipo simbólico do descanso que Deus nos promete na eternidade. Porque o povo estava no deserto e eles iam descansar naquela terra, de toda a luta e fadiga do deserto. A conquista de Jericó também é mencionada ali no capítulo 11 do livro de Hebreus. Raabe, que é uma personagem que aparece também aqui no livro de Josué, ela é citada no capítulo 11 de Hebreus como uma mulher de testemunho de fé, que teve fé. E Tiago, ele cita ela como uma mulher que teve obras, que praticou obras. Portanto, irmãos, eu queria meditar com os irmãos nesse texto, versículos de 1 a 9, e fazer algumas aplicações para nós, em relação à salvação, e de como cristãos, como que nós devemos viver nesse mundo. Primeira coisa que a gente aprende aqui, que é Deus quem nos dá a vida eterna, e com ela todas as bênçãos dessa vida também. Observe o que Deus disse a Josué quando ele aparece depois da morte de Moisés, aí, que é narrado nos versículos iniciais. Ele diz no versículo 2: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Está dizendo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. O versículo 3 ele diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. O versículo de número 6 diz: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Então, irmãos, aqui está claro que a terra não foi uma conquista da luta do povo, não foi a conquista da bravura daquele povo, mas fica claro nesses textos aqui que nós acabamos de ler, que o tema central desse livro é exatamente isso, que a terra era um dom, uma dádiva de Deus, um presente de Deus àquele povo. Deus está dizendo, eu estou dando a vocês, eu estou cumprindo a promessa que eu fiz. Como eu falei, Gênesis 12, 15 e 17, Deus faz essa promessa para Abraão. Foi a promessa feita a ele que agora estava sendo cumprido. E apesar daquela terra estar habitada por 7 povos mais fortes, 7 povos mais poderosos, Deus deu a vitória ao povo de Israel, que entrou na terra
que derrotou aqueles povos e que ocupou aquela terra. O livro, irmãos, ele mostra que Deus fez sinais ali, Deus fez prodígios, Deus incitou medo naqueles povos. Deus, ele apareceu a Josué em uma teofania. Então mostra o tempo todo que é Deus que está dando. Deus incutiu medo nos povos, tiveram medo por causa de Deus. Deus fez com que de forma milagrosa as muralhas de Jericó caíssem. Deus parou o sol e a lua nos combates que eles tiveram lá na ocupação da terra. Então, irmãos, o livro não deixa dúvida. A terra era um dom de Deus para o seu povo. E como que nós podemos aplicar isso para a nossa vida, irmãos? Que aplicação nós podemos fazer disso? A conquista da terra prometida, ela faz um paralelo, há um paralelo da terra celestial, novo céu e nova terra. A vida eterna, o estado vindouro que nos aguarda, é um dom de Deus. É um dom de Deus. A salvação, irmãos, que nós temos, é um dom de Deus, não é por obras, não foi nós que conquistamos por obra, foi Deus que nos deu de forma graciosa, foi Deus quem deu a cada um de nós a salvação e dá a cada um daquele que crê a salvação, a vida eterna. Não é o homem que conquista com a sua luta, com a sua força, com a sua sabedoria, com os seus exércitos, com as suas capacidades. A salvação é um dom de Deus. É um dom de Deus, é um presente de Deus que Ele dá gratuitamente aos seus. Deus enviou outro Josué, que é Jesus. Aliás, o nome Josué e Jesus é o mesmo nome em hebraico, Yeshua. Para Deus, Ele enviou o outro Josué, que é Moisés, ou Jesus, para nos guiar até a nossa terra prometida, a nossa cidade celestial. Deus enviou, irmãos. Foi Deus quem derrotou o inimigo das nossas almas, o diabo. Foi Deus quem derrotou Satanás. Cristo derrotou Satanás ali na cruz. Ele esmagou a cabeça da serpente. Ele é o nosso comandante. É Ele quem nos guia, é Ele quem nos orienta, é Ele quem virá para nos levar à eternidade, novo céu e nova terra, onde habita justiça. Portanto, a salvação ela é um dom de Deus. Assim como a terra prometida foi um dom de Deus para aquele povo, um presente de Deus para aquele povo, a salvação é um dom de Deus. Assim como Deus levantou Josué para liderar aquele povo à conquista, o Senhor levantou Jesus para ser o nosso comandante, para ser o nosso Salvador e o nosso comandante que nos guia, que nos levará à terra prometida. Segundo, irmãos, nós temos que atravessar o Jordão. Os textos que nós lemos aí, versículo 2, 3 e 6, Deus está dizendo para Moisés isso. Vou para Josué: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa o Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Ele diz: todo lugar que pisar a planta do pé, eles tinham que pisar aquela terra, eles tinham que ir até lá. E o versículo 6 diz: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que eu prometi, sob juramento prometi dar aos seus pais. Irmãos, atravessar o Jordão, pisar a terra, tomar posse da terra, o povo tinha que fazer isso. O povo estava ali, a terra do outro lado, eles estavam do lado de cá, o Jordão no meio. O rio Jordão estava entre Israel e a terra, e eles precisavam atravessar. Era período de enchente, eles não tinham uma ponte para atravessar, eles não tinham balsa, eles não tinham barco, não tinham navio, nem nadar sabiam. Não aprenderam a nadar no deserto, porque lá não tinha água, estava vindo do deserto.
Então, irmãos, eles precisavam entrar, eles precisavam ir até lá. Deus iria abrir o Rio Jordão para eles passarem, mas eles tinham que atravessar o Jordão, passar ali, por onde Deus abriu. Eles tinham que pisar as plantas dos pés lá naquela terra. Eles tinham que lutar e tomar posse daquela terra, expulsar os moradores que ali estavam, porque a terra era deles por herança, por promessa que Deus havia feito a Abraão. Então essa parte cabia a eles. Irmãos, há aqui também um paralelo com a vida cristã. A vida eterna também precisa ser apropriada por nós. Ela precisa ser apropriada por nós. Vamos ler o texto aí. Os irmãos deixam marcado aí, volta e abra lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. 1 Timóteo, capítulo 3, capítulo 6, versículo 12. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. O que diz aí, olha? Paulo está falando aqui, aconselhando Timóteo, diz: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Então Paulo está dizendo, olha, combate o bom combate, e toma posse da vida eterna. Irmãos, assim como Israel precisava lutar, combater os inimigos, nós cristãos precisamos lutar, precisamos agarrar firmemente a vida eterna, nós precisamos correr a carreira da fé, a corrida da fé, correr a cada dia. O que Paulo está dizendo, você precisa perseverar, persevere nessa promessa, na vida eterna que Deus já te deu, persevere nela. Precisamos, irmãos, tomar posse daquilo que Deus nos prometeu. A soberania, o poder e as promessas de Deus, elas não anulam a responsabilidade humana, porque às vezes é isso que nós achamos que acontece. Ah, não preciso fazer nada, eu não preciso fazer nada. De fato, irmãos, a salvação é um ato de Deus, a justificação é um ato de Deus para nós, mas precisamos desenvolver a nossa vida espiritual, a nossa fé. Precisamos, irmãos, assumir a nossa responsabilidade de desenvolver a nossa fé. É exatamente isso que a palavra está dizendo para nós. Deus nos salvou, Deus deu para nós a vida eterna, mas nós temos responsabilidades de zelar pela nossa vida espiritual, de estarmos buscando desenvolver esse processo de santificação na nossa vida, de correr a corrida da fé. Há uma história, uma ilustração que diz que em um determinado interior havia dois fazendeiros, todos dois crentes. A diferença é que um era calvinista e o outro arminiano. Todos os dias de tardezinha eles se encontravam ali na cerca para discutir teologia. O calvinista, claro, defendendo a soberania de Deus. O arminiano defendendo a responsabilidade humana. E todo dia estavam lá discutindo, nunca chegavam num consenso. Todo dia a mesma coisa. Um dia eles se encontram lá. O calvinista diz: não sei como que você não acredita na soberania de Deus. Olha aí para a tua terra, os pastos verdes, do pasto, o capim que Deus faz brotar, a chuva que Deus manda para regar. Olha os teus açudes cheios, represas, teu gado gordo, que Deus tem cuidado. O arminiano vai e diz assim: tu precisava ver isso aqui quando estava só por conta de Deus. Que ele queria dizer: Deus é quem faz tudo isso, mas também a responsabilidade de limpar o pasto, de limpar a represa,
de cuidar do gado. Irmãos, Deus nos deu a terra e nós precisamos lavrar. Deus nos deu a salvação e nós precisamos zelar. Deus nos deu uma vida espiritual para ser zelada, é a nossa responsabilidade. É a nossa responsabilidade. Deus nos deu a terra, mas precisamos lavrar ela. Deus abriu o Jordão, o povo precisava passar, precisava atravessar. Deus derrubou as muralhas de Jericó, eles precisavam ir lá eliminar aqueles povos. Deus parou o sol e a lua numa batalha, quando Josué estava lutando para expulsar esse povo, mas eles precisavam ir lá, combater aquelas pessoas que ali estavam, lutar, brigar, conquistar a terra, tomar posse. Nós precisamos, irmãos, ler a palavra, nós precisamos, irmãos, orar, nós precisamos, irmãos, praticar a vida espiritual. Eu e você precisamos disso. Não precisamos, nós não devemos, irmãos, ficar acomodados. Temos que servir a Deus. Deus nos deu uma missão, há muita gente para ser salva e nós precisamos ir pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho. Nós precisamos testemunhar, dar testemunho onde nós estamos. É a nossa responsabilidade, a soberania de Deus não anula isso. Deus nos deu a salvação, mas nós precisamos, irmãos, desenvolver a nossa fé. Paulo usa a expressão desenvolver a salvação. Desenvolver. Nós precisamos, irmãos, precisamos desenvolver a nossa salvação. Precisamos viver nesse mundo à luz daquilo que a Bíblia nos ensina. Lembra do texto que foi lido no início do trabalho, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz assim, eu vou ler aqui na versão NVI, diz assim: seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Continua dizendo, por intermédio destas, Ele nos deu a sua grandiosa e preciosa promessa, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina, fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se, olha a palavra, empenhe-se, dedique-se, empenhar, esforçar, para acrescentar à sua fé virtude. A virtude, conhecimento. Ao conhecimento, domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade, o amor. Então, irmãos, olha o que Pedro está falando. Deus deu para nós a vida. Deus deu para nós a fé, mas nós temos que agora agregar a essa fé essas outras virtudes, tudo isso. E ele disse, porque essas qualidades existirem, se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Irmãos, às vezes nós somos improdutivos e inoperantes, porque falta a nós lutar para desenvolver a nossa fé, a nossa vida espiritual. Às vezes somos inoperantes e improdutivos porque recuamos, não conquistamos mais porque recuamos, não oramos como deveria orar, não estudamos a palavra como deveríamos estudar, não participamos dos cultos como deveríamos participar, colocamos outras coisas como prioridades. Talvez nossos filhos não estejam tão bem amadurecidos espiritualmente para enfrentar o mundo lá fora, porque não trazemos para a escola dominical, onde eles vão aprender desde de pequeno. E nós precisamos, irmãos, avançar. Precisamos fazer a nossa parte. A nossa parte. Será que nós temos feito a nossa parte? Será que nós temos procurado fazer isso? Voltando lá para o nosso texto.
outra coisa que nós devemos aprender aqui. O versículo 5, aí do livro de Josué, vai nos dizer o seguinte, versículo 5: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. O que nós aprendemos aqui, irmãos, é que nós podemos sempre confiar em Deus e em suas promessas. O povo estava ali, um povo militarmente fraco, um povo que não tinha conhecimento militar, não tinha exército. A terra estava lá para ser conquistada. Estavam ele de um lado, o Jordão do outro. Tudo que eles tinham era o quê? A promessa de Deus. Deus prometeu. E aquilo que Deus promete, irmãos, Ele dá. Ele dá. E o povo sabia que podia confiar nisso. Era esse Deus está dizendo: olha, confie. Porque ninguém poderá resistir os dias da tua vida. Como fui com Moisés, né? Serei contigo, ninguém poderá te resistir. Confia na promessa, confia na palavra. Irmãos, aquele povo estava ali, tudo que eles tinham era isso, a promessa de Deus, e nada mais. Não tinha habilidade, não tinha capacidade militar para expulsar aqueles inimigos que lá estavam, aqueles ocupantes da terra que lá estavam. Mas havia a promessa de Deus. Eu prometi que daria essa terra e agora chegou a hora. Chegou a hora, conquiste. Ninguém poderá te resistir. Irmãos, essa palavra para nós: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quantos de nós aqui temos medo, enfrentamos dificuldades, mas essa é a promessa de Deus: eu serei contigo. Eu serei contigo. Deus é com você. Deus está dizendo: eu fui contigo no deserto, eu serei contigo na travessia, eu serei contigo na conquista da terra. Deus, irmãos, é contigo. Quando você vence e quando você também é derrotado. Deus é contigo quando você está corajoso, mas quando está com medo. Deus é contigo quando você está com saúde, mas quando você está doente. Deus é contigo, irmãos, quando há dinheiro para pagar as dívidas, mas quando você também está endividado. É isso que Deus está dizendo: eu serei contigo. Essa é a esperança que nós temos, que Deus será conosco, que Ele não nos promete nada além disso, da sua presença. Jesus prometeu isso: estarei convosco todos os dias. Que nós aprendemos mais aqui, irmãos. O tempo está passando, tem que eliminar muita coisa, né? Deus prometeu abençoar no caminho da obediência. Disse: olha, mas para que vocês sejam abençoados, tem que haver obediência. Versículo 7 diz: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medite nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Deus está dizendo: o sucesso, Josué, para ti e o povo, depende da obediência da palavra. Não se esqueça daquilo que Moisés ensinou, que foi escrito, que está registrado, que era o Pentateuco. Menos a parte aqui, a parte que narra a morte de Moisés. Mas não te esqueça disso. Ata-te, apega-te a essa palavra. Leia a palavra, medite na palavra, mas acima de tudo, pratique a palavra. Irmãos, Deus não tem compromisso com a desobediência. O compromisso de Deus é com a obediência. Deus está dizendo: eu vou abençoar a tua vida, mas se você for obediente à minha palavra. E será que nós estamos obedecendo a palavra de Deus como deveríamos? Será que nós obedecemos, irmãos,
a palavra de Deus, como cristãos que somos, nós temos colocado em prática aquilo que nós temos aprendido, ou nós temos apenas ouvido a palavra de Deus, vindo à igreja domingo, ouvir a palavra, mas esquecer de tudo na segunda-feira, vir na igreja no domingo, ouvir a palavra e dizer, congregue mais, mas na quarta-feira não vim para a igreja. Vir à igreja no domingo e dissermos, olha, vai começar a semana de oração, mas ninguém vem à oração e vem um dia, 2 dias e não tem o compromisso de cumprir a agenda como você tem o compromisso de cumprir as agendas em outras atividades que talvez vão agregar pouco ou quase nada à sua vida. Será que nós temos ido à igreja no domingo e vamos à aldeia na quinta-feira e você sai daqui dizendo eu vou para a aldeia quinta-feira, mas chega quinta você diz eu não vou, é longe, tem buraco, tem poeira, tem lama, tem areia, é longe, mas você vai a distâncias, talvez para jogar futebol, para fazer outra coisa, para fazer uma outra atividade. Então, irmãos, nós precisamos. A palavra de Deus nos corrige e repreende também. E para nós encerrarmos, por último, nós precisamos, nesse mundo, ser fortes e corajosos. É o que diz aí o versículo de número 9. Não tu mandaste eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Às vezes, irmão, nós temos medo. O povo talvez estivesse com medo ali. Nós vamos entrar, o povo é forte. 40 anos atrás, os espias entraram lá e viram que era um povo forte, numeroso, guerreiro. Nós não temos nem arma, eles têm exércitos. O que Deus está dizendo é: seja forte e corajoso. A Bíblia diz, irmãos, 1 Timóteo, que Deus não deu para nós espírito de covardia, nem de temor, mas espírito de valentia, de bravura. Precisamos, irmãos, sermos fortes e corajosos diante dos desafios da vida, diante daquilo que gera medo para nós. O que está gerando medo? Temos medo do que será a nossa velhice, do que será o nosso amanhã, do que vamos comer, beber ou vestir, das contas que tem para pagar, do que será da vida do futuro dos nossos filhos. Temos medo. E o que a Bíblia está dizendo, ela, seja forte e corajoso. Não temas, eu já te mandei, eu já te disse, não temas, seja forte e seja corajoso. Que nós possamos, irmãos, aplicar isso para a nossa vida, que nós possamos crer que Deus, Ele já nos deu a salvação, que a salvação é um dom, é um presente de Deus para o seu povo, assim como a terra prometida foi um presente para o povo. Que possamos, irmãos, também atravessar o nosso Jordão, assumir a nossa responsabilidade como crente cristão, assumir as nossas responsabilidades. Que nós possamos também, em nome do Senhor Jesus, sempre confiar nas promessas de Deus, elas irão se cumprir. Que nós possamos, à luz da palavra de Deus, crer nessa palavra e colocar em prática, porque é a chave do sucesso e da bênção. O que Deus diz, viva essa palavra, leia, medite nela, mas acima de tudo pratique. Que possamos sermos fortes e corajosos na nossa jornada e caminhada à pátria celestial, a nossa Canaã celestial. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, que a sua palavra seja aplicada ao nosso coração, que tenhamos fé o suficiente para colocar em prática no nosso viver diário, em nome de Jesus. Amém. Antes da gente orar,